A graça e a paz, amados. Hoje nós vamos ler um texto da palavra de Deus que está no livro de Romanos, no primeiro capítulo, no versículo 32. E a palavra diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Aqui o apóstolo Paulo estava falando com a igreja em Roma sobre o pecado. Ele diz que tais pecados levam à morte. E a palavra vai além disso. Fala que o salário do pecado é a morte. Todo pecado leva à morte, não importa o tamanho dele. A consequência que ele gera é a morte. A morte é eterna. E aqui o apóstolo Paulo fala que no final do texto ele diz: consentem. As pessoas concordam com o pecado. Queridos, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então não passe a mão em cima do seu pecado ou em cima de um pecado de alguém que você está vendo que está pecando, um irmão, e você ainda concorda, passa em cima e alisa o pecado. A palavra fala que aquele que concorda com o pecado do próximo também está sendo condenado, porque você conhece a verdade. Você tem livre acesso ao Espírito Santo, e ele te diz que você não deve concordar com o pecado. Infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas têm dito uma palavra que não tem nada a ver. Tudo pode. Não é assim não, queridos. A palavra de Deus é uma só. O que é pecado não pode ser praticado. Infelizmente, muitos têm praticado e muitos têm concordado com o pecado do próximo. Querido, você deve alertar as pessoas sobre o pecado, pois o pecado leva à morte. Não concorde com o pecado. Diga não ao pecado, querido. Pecado é pecado. Diga a ele que Jesus o ama, e se ele se arrepender verdadeiramente, Deus o perdoará, e que ele abandone o pecado. Pois Jesus, em uma das passagens no Evangelho, levaram até ele uma mulher pega no adultério, no ato. E eles querendo apredejar a mulher e querendo que Jesus a julgasse, querendo algo para prender Jesus. Porque Jesus pregava o arrependimento, mas pregava com amor. E Jesus, cheio do Espírito de Deus, ele disse: quem entre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra, porque todos tinham pecado. O único que poderia atirar a pedra era Jesus, porque ele era o único que não tinha pecado. E Jesus vira para aquela mulher e fala: cadê os seus acusadores? Todos eles foram embora. Jesus fala: eu também não te condeno. Vá, mas não peques mais. É isso que você deve falar para essa pessoa que está vivendo no pecado e que está indo ao caminho do inferno, porque o pecado leva à morte. Então Jesus, se você confessar os seus pecados e se arrepender, Jesus perdoa, mas ele te diz nesse dia: vá e não peques mais. Ele já te limpou desse pecado, ele já te perdoou, não cometa ele mais, porque Deus pagou o preço por você naquela cruz. Derramou o seu sangue por ti, querido. Não queira crucificá-lo outra vez, cometendo o mesmo pecado que ele já te perdoou. Que cada um venha refletir nessa palavra, que venha entender que Deus nos ama muito, por isso que ele nos ensina que nós devemos nos arrepender, para que venhamos ter vida, e vida com abundância. Jesus abençoe a vida de cada um. Amém, queridos.